Lição 13. A crucificação e ressurreição de Cristo. Escola Bíblica Dominical. Nossa lição, o Evangelho do Discípulo Amado. Este é o nosso versículo tema, que se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 30 a 31, que diz assim: Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele, da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunha dele para o povo. Este versículo fala que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele, da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunha dele para o povo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa última escolinha dominical desse trimestre. Então vamos lá, fechando os olhinhos. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, Senhor, neste momento, Senhor, queremos primeiramente, Senhor, te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, por mais esse trimestre, Senhor, de aprendizado, Senhor, que possa ficar guardado, Senhor, cada palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Senhor, nos ajuda a cada dia, Senhor, esse desejo de buscar mais a Tua palavra, buscar, Senhor, andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor, e nos ensina, Senhor, a Te adorar cada dia mais e mais. Tudo eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Conhecendo mais de Deus. Após a celebração da ceia, em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele pregou um sermão. Eram as últimas instruções antes da crucificação. Em seguida, Jesus fez uma poderosa intercessão por seus 11 discípulos. Enquanto isso, Judas Iscariote se dirigiu até Jerusalém, a fim de procurar os líderes religiosos para fazer um acordo. Ele combinou de entregá-lo ao chefe dos sacerdotes em troca de 30 moedas de prata. Mateus, capítulo 26, versículo 15, diz assim: E lhe perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? Eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Após a intercessão, Jesus foi para o jardim de Getsêmani para ali falar com o Pai. Ele pediu para que seus discípulos esperassem enquanto orava, mais isoladamente com Pedro, Tiago e João. O mestre pediu para que os três orassem com ele. Jesus estava muito triste e completamente angustiado. Ele se afastou um pouco mais para clamar em particular, e de joelhos com o rosto no chão pediu. Mateus capítulo 26 e versículo 29 diz assim: Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus estava muito aflito. O nível de seu estresse e angústia eram tão grande que suou gotas de sangue. Para sua decepção, quando se dirigiu aos 3 discípulos mais chegados, eles estavam dormindo. Jesus os confrontou dizendo, Mateus capítulo 26, versículo 40 a 41. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outras 2 vezes Jesus repetiu a oração e ao retornar encontrou Pedro, Tiago e João dormindo. Jesus perante Pilatos. Jesus se levantou do jardim pronto para sua missão. Ele se entregaria à vontade do Pai. Naquele mesmo momento, Judas Iscariote chegou acompanhado de certa multidão, mais um grupo de soldados e guardas do templo. Eles estavam armados e preparados para um possível combate. Jesus não ofereceu resistência. Pedro tentou reagir pegando uma espada e cortando a orelha de um servo do sumo sacerdote. O mestre, porém, o repreendeu e curou o ferimento. João, capítulo 18 e versículo 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? O Senhor foi amarrado e durante a madrugada foi levado para um interrogatório, na casa do sumo sacerdote Caifás. Ali ele foi apresentado primeiro a Anás, sogro de Caifás, que lhe fez algumas perguntas, e ao respondê-las foi esbofeteado por um guarda do templo. João, capítulo 18, versículo 19 a 23 diz assim: Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder a um sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se eu falei a verdade, por que me bateu?
Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Jesus era interrogado, 2 dos seus discípulos estavam no pátio da casa. Foi neste momento que Pedro, sendo confrontado, acabou negando Jesus 3 vezes. Após ser apresentado a Caifás, decidiram levar Jesus ao palácio do governador para o julgamento pela manhã. Apenas o governo romano poderia autorizar uma execução. Por isso, Jesus não poderia ser morto sem o julgamento do governador Pilatos. João, capítulo 18, versículo 29 a 31. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leve-no e julgue conforme a lei de vocês. Ao ouvir as acusações feitas pelos líderes religiosos, Pilatos interrogou Jesus e não viu motivos para a condenação à morte. Ao se dirigir à multidão que aguardava o veredito à porta do palácio, Pilatos faz o uso de um costume para dar ao povo o poder de julgamento sobre Jesus, já que ele próprio não entendia bem o porquê queriam a morte daquele galileu. João, capítulo 18, versículo 37 a 39, diz assim: então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Havia o costume de soltar um prisioneiro na ocasião da festa da Páscoa. Então o governador pediu para a multidão escolher quem deveria ser solto, Jesus de Nazaré ou o homicida Barrabás. A multidão incitava por determinadas pessoas. Decidiram soltar o criminoso. Lucas capítulo 23, versículo 23 a 25 diz assim: eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou a Jesus à vontade deles. Assim, Jesus foi submetido ao castigo físico e em carne. Foi chicoteado e puseram sobre ele uma coroa de espinho e uma capa vermelha. João, capítulo 19, versículos de 1 a 3, diz assim: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salvem, rei dos judeus, e batiam-lhe o rosto. Pilatos mais uma vez questionou a multidão por não ver em Jesus culpa alguma, que o fizesse digno de morte. O governador teve medo, estava sendo pressionado pelos líderes religiosos. Voltou a interrogar Jesus com a finalidade de provocar uma defesa, mas Jesus se recusou a tal. João, capítulo 19, versículos 6 e o 16. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: leve-no, vocês, e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Versículo 16. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Ele estava se entregando para morrer no lugar dos pecadores. Barrabás foi apenas o primeiro pecador livre da morte por causa do sacrifício de Jesus. A morte de Jesus. Jesus pegou a sua cruz e começou a andar em direção ao Monte Gólgota, que ficava do lado de fora da cidade. Uma crucificação atraía a curiosidade das pessoas e geralmente formava-se uma multidão que seguia até o local da execução. Nessa caminhada, Jesus sofreu humilhações, mas também ouviu o lamento das pessoas que o amavam. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sortes. Um dos criminosos, igualmente condenado à morte de cruz, os desdenhou, desafiando-o a provar que era o Messias. O outro o repreendeu. Este e reconheceu que Jesus de fato era o rei e pediu. Lucas capítulo 23, versículo 42 a 43 diz assim: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Os soldados romanos dividiram as suas vestes entre si e sortearam a sua túnica. Perto do meio-dia, o sol foi tomado por trevas e tudo ficou escuro por 3 horas. Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Tendo dito isso, expirou. Neste momento, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, a terra tremeu. Ocorreram rachaduras nas pedras e no chão. Muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram, vendo estes sinais. Muitas pessoas passaram a crer que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 54, diz assim: Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com eles vigiavam, Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamavam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isto foi uma sexta-feira. No dia seguinte seria celebrada a Páscoa. Dessa forma, Jesus se entregou para morrer no lugar dos pecadores e pagar o preço dos pecadores de toda a humanidade, cumprindo-se assim as palavras do profeta Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 4 a 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Porque ele morreu, hoje todos os pecadores que se arrependem podem ser perdoados e viver. Jesus ressuscitou. José de Arimateia e Nicodemos, homens respeitados em Jerusalém, procuraram a Pilatos e pediram permissão para enterrar o corpo de Jesus. A licença foi concedida, então eles prepararam o corpo de Jesus usando especiarias e lençóis e enterraram de maneira muito digna em um túmulo nunca utilizado. João capítulo 19, versículo 38 a 41. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloes. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linhos, com a especiaria de acordo com o costume judaico de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Domingo pela manhã, Maria Madalena visitou o sepulcro para chorar a morte do mestre, e viu que a pedra que fechava a entrada tinha sido removida. Imediatamente ela avisou os discípulos, Pedro e João. Vieram correndo e entrando constataram: Jesus não estava lá. Somente viram os lençóis lá dentro. Maria Madalena permaneceu chorando, quando viu 2 anjos dentro do sepulcro vestidos de branco que perguntaram. João, capítulo 20, versículo 15. Disse ele: Mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Mas ele, ao invés de lhe responder, a chamou pelo nome, e nesse momento ela reconheceu o mestre. Jesus tinha ressuscitado e estava ali falando com ela. Maria Madalena foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus, e depois dela muitas pessoas o viram. A morte de Jesus satisfaz a justiça de Deus, com a relação do pecado, mas a sua ressurreição foi a vitória final. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula, porém se há alguma dúvida, manda para mim, que eu vou ter o enorme prazer de responder para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!